Bom, então hoje nós vamos entender como que funciona, né, a questão de gestão de tela de orçamentos e gestão de tela de vendas aqui no sistema Lsoft. Então, basicamente, o Lsoft ele tem dois subsistemas, né, uma tela específica só de OS, né, de gestão de OS, que são os orçamentos, e o sistema padrão, lá que é o sistema onde a gente trabalha de fato ali, controle de estoque, as vendas, financeiro e tudo mais. Então, ó, vou aqui abrir o sistema de gestão normal, né? Um sistema comum com usuário e senha, ó. Então tá aí o sistema aberto, né? Esse é o sistema de vendas. Agora vamos abrir o sistema de OS também. Tá aí o sistema de OS também aberto. E é isso. E aí, ó, toda vez que a gente tem aqui, ó, uma OS aqui que foi aprovada pelo cliente, vamos imaginar que o carro chegou, a gente abriu o OS, fez o levantamento de peças, montou o orçamento, ligou para o cliente autorizou. Uma vez que ele autorizou, a gente vai exportar um orçamento dessa tela lá para o sistema de vendas normal. Então aqui, ó, a gente tem nesse íconezinho verde aqui lá, a gente tem lá vendas, né, ó. Então aqui são todas as vendas que já foram exportadas lá do sistema de OS para cá, né? E aqui a gente tem o sistema de OS, né? Que aqui são todas as OS que foram abertas nesse sistema aí ao decorrer do tempo. Então vamos lá. Então aqui eu vou simular como se um cliente tivesse chegado aqui na empresa agora, né? Então aqui para poder abrir um OS, ó, vou clicar em novo, né? A gente vai dar aqui um Ctrl P e vamos digitar a placa do veículo, vamos simular uma placa qualquer aqui, ó. HDS 5772, ok. E a gente vai informar o atendente. Vamos imaginar que esse carro ele veio para fazer troca de óleo e filtros, por exemplo. Troca óleo de motor e filtros. Né? Então a gente já informou ali, ó, a placa do veículo, já selecionou o veículo cadastrado dentro de 2007. Vamos imaginar que o KM que ele está chegando na empresa lá, 100 mil quilômetros rodados. O número do chassi já puxa automático, já puxa as informações do cliente. O atendente é quem está abrindo a OS de fato, né? Quem é responsável por abrir a OS. E aqui, troca de óleo de motor e filtros é o que foi informado lá para se fazer no veículo. Uma vez que a gente tem essa informação, a gente grava a OS e ela já está apta para ser impressa, né? Ó, bem simples, bem fácil. Ela já está apta para ser impressa e entrar com o veículo para dentro da oficina, né? Para poder fazer a verificação. Então aqui o mecânico ele vai ter lá, ó, ordem de serviço, é aberta, né, pelo atendente Paulo, o cliente é o peça-peça distribuidor, as informações do cliente e tal. O veículo está aqui, HDS 5772, enfim. E aqui é o que o cliente solicitou para olhar, ó, troca de óleo e filtros. Repare que não tem peça e nem serviço na venda, na OS. Ok, né? Porque esse veículo ele tem a sugestão do cliente para fazer troca de óleo e filtro, mas essa informação precisa ser validada lá pelo técnico, pelo mecânico lá dentro da oficina. Então essa OS aqui vai impressa para dentro da oficina junto com o veículo. Chegando dentro da oficina, né, o mecânico ele vai fazer a avaliação no carro normal e vamos entender que ele deu uma olhada no carro e realmente só precisa fazer troca de óleo e filtros, ele não encontrou mais nenhum outro detalhe, está tudo bem. Então, para sugerir a simulação, o que ele faz lá? Ele entra lá dentro do próprio sistema, ele já tem a OS física em mãos, né? Então ele entra dentro do próprio sistema ali, ó, clica para visualizar aquela venda, né? E aqui na tela serviços, ó, ele vai informar, ó, alterar. Dentro da tela serviço ele vai informar o que precisa ser feito. Aí a gente tem aqui, por exemplo, ó, serviço mecânico. E aí a gente tem lá, ó, esses inícios de nome aqui, ó, para informar qual é o técnico que está fazendo aquele carro, né? Serviço mecânico Alexandre, Diego, Felipe, Fernando, Flávio, Gabriel, Guilherme e por aí vai. Então, vamos imaginar aqui que seja aqui, ó, Rafael. Então, ó, serviço mecânico, se eu sou o Rafael, por exemplo, eu vou selecionar serviço mecânico Rafa. Não vou colocar valor do serviço, porque não sou eu quem precifica. Só vou informar aqui, ó, na observação, o que precisa fazer. Vamos colocar lá, 3 óleos de motor, né? Um filtro de óleo, um filtro de ar e um filtro de combustível, imaginando que vai ser só isso aí que vai fazer, ó. Então vou informar aqui apenas o que vai ser trocado no veículo lá de fato. E aqui na aba executores, aqui do lado, eu vou informar o nome do mecânico de fato, para o sistema poder fazer a amarração perfeita, né? Então vamos aqui procurar, nome aqui Rafael, vamos lá, vamos lá. Tá aqui, ó, Rafael, ó, ok. Incluiu o serviço, tudo certo. Agora eu vou incluir esse serviço na própria OS ali, ó. Repare que na hora que eu clicar em inserir, ele será inserido aqui nos serviços executados. Ó, vamos clicar, inseriu, olha lá, ó, inseriu o serviço executado. Então, uma vez que o mecânico fez o diagnóstico, lá dentro da oficina mesmo, ele já entra dentro de uma máquina, né, dentro do computador, já informa o que precisa ser trocado e a partir daí
o orçamento já está com todas as peças anotadas na OS, ele já vai só salvar essa OS aqui agora, ó. E essa OS ela está pronta ali para o orçamentista poder trabalhar nela. Então, uma vez que o mecânico veio, anotou o que precisa ser trocado naquele veículo, essa OS já está apta para a orçamentação já poder trabalhar a precificação nela ali. Então, ó, vamos imaginar que a OS ela chega lá na Autopeças agora para poder fazer a precificação. Então, o que, que o orçamentista ele vai trabalhar? Ele vai vir na própria OS de novo, com a OS física em mãos, né? Que ele já vai ter ali em mãos, porque tem um OS ali que já entra para dentro da oficina junto com o veículo. Ele vai identificar o OS para poder orçamentar, ó, e vai clicar aqui para visualizar. Quando ele clica para visualizar e vem cá em serviços, ó, tá lá o informativo daquele mecânico, ele vai clicar em alterar e vai clicar aqui nesse alterar aqui no lado direito da tela para poder visualizar o que está lá dentro desse produto. Quando ele clica em alterar, aí aparecem as informações, ó, óleo de motor, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível. E aí a gente vai então do lado da aba de serviço aqui, a gente vai colocar peça. Então, ó, vamos lá. Quais peças a gente vai informar aqui? Então a gente vai clicar nessa lupinha aqui para poder encontrar o serviço, ó. Vamos imaginar que o óleo de motor desse carro é o óleo 5W30. Então cliquei em 5W30 e dei Enter. A grande vantagem desse sistema é essa aqui, ó. Automaticamente o sistema traz todas as possibilidades de óleo 5W30 que a gente tem cadastrado e a quantidade de óleo que tem de cada um dos 5W30 lá, ó. Então eu tenho, ó, o óleo Selene aqui, ó, 44 litros, né, no estoque, e eu tenho 28 litros do 5W30 se fosse diesel. Aí tem outros aqui pingadinho, ó, 3 litros, 20 litros aqui do Dexon 3, ó, que é para correr barra óleo, e por aí vai. Mas esse carro aqui não é correr barra óleo, vamos imaginar que é esse óleo aqui então, ó. Então uma vez que eu selecionei ele, ó, eu já acrescento a quantidade de óleo que eu quero, né? 3 óleos, R$ 41 o litro, ok? E aí a gente vai inserir esse produto aí. A hora que a gente clica em inserir, ó, vincule um separador. Então quem que é o orçamentista que vai estar montando esse orçamento e vai separar as peças? Vou selecionar aqui o separador Paulo aqui, ó. Incluiu o separador, incluiu a peça no orçamento. Agora vamos para o filtro, ó. Lembrando que a gente procura as peças sempre nos catálogos primeiro, né? Uma vez que a gente encontrou a peça lá no catálogo da montadora, a gente traz aquele código para cá e verifica se a gente tem disponível aquele produto no estoque. Então vamos imaginar que eu olhei lá no catálogo e descobri que o filtro de óleo desse carro é o OC259. Quando eu dou Enter, ó, a grande sacada desse sistema é isso aqui, ó. Quando eu digitei o código do filtro e já dei Enter, o sistema ele já me mostra todas as possibilidades de filtro, né? Ele me mostra já todas as possibilidades de filtro para aquela aplicação, ó, Uno, Palio, Fire, todos, e ele me fala qual que eu tenho em estoque, ó. Eu tenho 6 unidades do Manfilter e todas as outras possibilidades estão zeradas, ó. O Tech Filter zerado, o Wix, o Fran, o Metal Leve. Então ele já dá a oportunidade da gente ver se tem a peça em estoque e já colocar a peça correta, da marca correta, direto no orçamento. Então, a gente vai acrescentar um filtro desse aqui, Manfilter, ó. Vou dar Enter, ok, incluir o separador de peças, quem é o separador, como aqui na lupinha, Paulo Sérgio Maia, incluir o separador, ok. Filtro de ar, mesmo esquema, ó. Vamos imaginar que a gente encontrou lá e é o LX908. Quando eu dou Enter, o sistema já me mostra todas as possibilidades de filtro. Vi aqui que tem um metal leve dele, ó, LX908. Vou selecioná-lo, incluir ele, separador de peça, Paulo Sérgio Maia, incluiu a peça. Agora falta só o filtro de combustível. Mesmo esquema, fui lá no catálogo, encontrei o filtro, descobri que o código dele é o KL582. Dei Enter, o sistema já automaticamente já vai me mostrar todas as possibilidades. Aí reparem, no caso desse filtro de combustível, eu não tenho ele em estoque, ó. Então vamos imaginar que eu tivesse aqui o Manfilter, ó. Vou acrescentar o Manfilter lá no estoque e está feito o orçamento, incluindo todas as peças do veículo. E agora a gente vem aqui na aba Serviços apenas para informar qual é o valor da troca de óleo. Considerando ali o sistema tempário, por exemplo, né? Vamos imaginar que a gente foi lá no sistema tempário, eu não vou lá agora para essa videoaula não ficar tão extensa, mas vamos imaginar que a gente foi lá no sistema tempário e verificou que para esse carro aqui, a troca de óleo e filtros completa dela leva-se 45 minutos. Então a gente vai informar o tempo aqui, ó, nesse campo observação, 45 minutos. E o valor da troca, vamos imaginar que fosse R$ 60, um exemplo. Então, já precifiquei mão de obra, já informei o tempo de trabalho daquele serviço, já informei todas as peças. Feito isso, o orçamento está pronto. E a gente grava ele e imprime esse orçamento para o programador de serviço trabalhar a negociação lá. Lembrando que esse orçamento ele sempre é impresso sem valores, né? Porque é o orçamento que, caso autorizado, é a OS que volta para dentro da oficina junto com as peças para poder fazer a troca, né? Então a gente sempre tem a opção aqui, ó. Uma outra sacada importante do Airsoft é que ele permite com que a gente imprima as OS tanto com valor
quanto sem valor. Então, quando eu clico sem valor, ó, envia essa OS aqui, ó, para o programador, ele vai ter em mãos ali, ó, a OS, né, do cliente normal, o que foi solicitado pelo cliente, ó, troca de óleo de motor e filtros, o que o mecânico avaliou que precisa ser feito, ó, óleo de motor, filtro de óleo, filtro de ar e filtro de combustível, ok? Quem foi o mecânico que olhou, ó, Rafael, né, serviço mecânico Rafa, e se o orçamentista ele apontou todas as peças realmente que o mecânico colocou. O mecânico colocou óleo de motor, o orçamentista informou isso no orçamento? Informou, ok. O mecânico colocou filtro de óleo. O orçamentista informou filtro de óleo? Informou, ok. E assim por diante. Filtro de ar e filtro de combustível. Filtro de ar e filtro de combustível. Ok. O orçamento, então, está feito. Ok, todo conferido. Ó. A solicitação do cliente foi observada pelo mecânico na íntegra e o orçamentista colocou as peças todas no orçamento na íntegra também. Então, aqui é trabalhado aqui a negociação com o cliente. O cliente autorizou a negociação, reparem o seguinte, ó. Eu tenho a OS aqui do cliente, a OS 9217, que é essa que a gente está estruturando, que a gente está montando, né? Porém, essa mesma OS, ela não instala na tela de vendas, ó. Vamos lá na tela de vendas, ó. Na tela de vendas feitas, ó, a última venda que foi apontada lá é uma venda 14.550 do cliente César Augusto, na data do dia 5/3. Estamos aqui falando de um orçamento que foi feito, ó, dia 6/3. Então, esse orçamento aqui, ó, 6/3, ele não foi para a tela de vendas. Por quê? Porque eu não informei que o cliente autorizou essa venda ainda. Então, ó, uma vez que o cliente ainda não autorizou, ela fica aqui na tela de orçamento só. Se a gente passar o valor para o cliente não autorizar e tudo, ok. Essa OS ela vai ficar aqui na tela de orçamento apenas. Agora, se o cliente autorizou essa venda, o que se é feito aqui, ó? Não tem nenhum tipo de retrabalho, não tem nenhum tipo de necessidade de montar o orçamento novamente, nada disso. A gente já vem aqui, ó, altera OS, eu mudo apenas a situação do OS, ó. Repare que, eu vou gravar aqui antes de alterar, repare que a tela de exportar o orçamento, ela não está ativa, ó. Uma vez que eu clico em alterar o orçamento e finalizo esse orçamento de fato, ou seja, eu informo para o sistema que essa OS ela foi autorizada de fato, quando eu clico em finalizado e gravo essa venda, o sistema já valida a tecla exportar. E aí agora, quando eu clicar em exportar, ó, reparem, cliquei na tela exportar, deseja exportar essa OS porque ela foi autorizada? Sim. OS exportada com sucesso, essa OS gerou a venda 14.551, e agora quando a gente vai lá na tela de vendas, e eu venho aqui, ó, tela de vendas, ó, vou deixar ali aparecer a tela de vendas, ó, cliquei na tela de vendas, OS 14.551, peças, que é o cliente, e tá lá, serviço mecânico, óleo de motor, filtro de óleo, filtro de ar e filtro de combustível. Então, aqui na tela de vendas, ó, o L-Soft tem uma grande vantagem que eu trabalho dentro do sistema apenas o que virou venda de fato, né? O que virou venda de fato é o que eu trabalho dentro do sistema. Todos os outros orçamentos ali, que não aprovados, que às vezes o cliente não autorizou por algum motivo, enfim, todos os orçamentos em si que a gente trabalha, eu trabalho numa tela separada. De maneira que, a médio prazo, se eu preciso encontrar ali orçamentos orçamentos que foram feitos e que por algum motivo não foram autorizados, eu tenho todos aqueles registros aqui na tela de orçamentos, né? Para poder tentar buscar ali uma renegociação, tentar entender o porquê que aquele cliente não autorizou, mas enfim, todos os orçamentos autorizados ou não autorizados, a gente consegue ter o controle de todos eles na íntegra aqui no sistema L-Soft. Então a grande vantagem do L-Soft é essa, é trabalhar os orçamentos separadamente da tela de vendas, é também, na hora de trabalhar os orçamentos, quando a gente vai incluir um produto, por exemplo, ó, quando a gente vai incluir um produto, por exemplo, lá dentro do orçamento, o sistema já permite que a gente coloque realmente o produto que a gente tem em estoque. Vamos simular um produto qualquer aqui, ó, OC250, lá um filtro de óleo. A hora que eu clico a hora que eu digito aquele código, ó, ele já me dá todas as opções de filtro que eu tenho compatível com aquele filtro e me dá todas as opções que eu tenho em estoque ou não. Ó. Se eu estivesse falando realmente desse filtro, ó, eu tenho uma peça dele Fran lá no estoque e tem uma peça dele metal leve lá no estoque também. Então a gente já tem condição de colocar a peça que eu tenho em estoque já diretamente no orçamento. E uma outra grande vantagem, né, é que uma vez que aquele orçamento está pronto, eu consigo imprimi-lo, né, sem valor nenhum, de maneira que a SOS, caso autorizada, ela consegue ir para dentro da autopeça, para que a autopeça consiga trabalhar a separação daquelas peças. Depois que a gente fez a separação das peças, eu consigo mandar aquela OS
lá para dentro da oficina, junto com as peças, para o mecânico ver realmente o que foi autorizado, conferir se realmente as peças foram separadas certinha, isso tudo sem mostrar valor, sem mostrar nenhuma informação que talvez não precise realmente transitar ali dentro da oficina mecânica. Então tá aí a videoaula aí de informativa, né, de como se é trabalhado a gestão de orçamentos barra gestão de vendas de fato dentro do sistema LSoft.